Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Gente de Expressão, um programa em parceria com a Central TV. Para quem não me conhece, sou Rafael Rodrigues, formado em Direito, Marketing Digital, Administração de Empresas, e hoje estamos aqui com o convidado Rodrigo Zeni, né, que tem uma loja de instrumentos musicais. Mas antes disso, Elias, muito boa noite. Muito boa noite, Rafael, como você está? Tudo bem? Rodrigo, tudo bem? E aí, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite para você que está em casa. Vamos ter uma conversa bem legal aí. Meu nome é Elias, sou formado em Finanças, Contábeis, Administração, Informática eu não cito mais porque eu me formei em 1845 em Informática, então não usa mais. Datilografia também, na né? época da datilografia. Era dose, né, Era na época da minha S-Dose, então tirei do meu currículo a Informática e deixei só Finanças, Contábeis e Administração. E o Rodrigo é interessante, que o Rodrigo é empresário, o Rodrigo também é formado em Contabilidade pela Universidade Federal, já trabalhou em empresas renomadas no setor contábil e resolveu, né, Rodrigo, que se aventurar dentro daquela aventura que nós falamos num programa, ou se aventurar pensado, né, no mundo empresarial. É isso, Rodrigo? É verdade, cara. A contabilidade, ela já assim, comecei trabalhando no escritório de contabilidade e tal, me interessei, fui estudar sobre isso e entrei no comércio meio que sem querer, mas depois que eu me apaixonei, a contabilidade não teve mais espaço. Como que a contabilidade vai competir com uma guitarra? Me diga, Elias. Não tem como, não tem como. E Rodrigo, uma dúvida, já que você está falando dessa questão de paixão, né, e tudo mais, você entrou na música com um planejamento, tudo combinado, assim, muito programado, né, não combinado, mas programado, ou foi acontecendo, a vida foi te levando para esse caminho, e aí como você já gostava, você só deixou o negócio fluir? O que acontece é o seguinte, era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling É da Stones. música, né? Tá assinando, da assinou música, embaixo, né? E aí, eu sempre toquei, eu comecei a tocar em 99. Então, eu sempre toquei guitarra, sempre gostei muito disso. E eu trabalhava com contabilidade e a minha sogra, ela tinha uma loja chamada Tonerjet, que era uma loja de cartucho, de impressora, e era uma loja de B2B. Então, ela vendia principalmente para outras empresas, né? Ela não vendia tanto para o consumidor final quanto para outras empresas. Era acessórios de papelaria, né? Material de escritório. Aquela época que o Xerox estava muito em voga, né? Olha, que tinha aqueles Xerox. toners desse tamanho, que nem sei se tem ainda isso Tem. hoje em dia. O Em Tem. Xerox alguns lugares tem tem. E aí, ela faleceu e a minha esposa, ela estava fazendo faculdade de terapia ocupacional na Federal também. Para não fechar a empresa, porque tem toda essa questão de legado, sabe? Para não fechar a empresa, eu ia abrir o escritório em janeiro, ela faleceu em dezembro. Aí eu assumi a Tonerjet por um tempo, assim, para a gente ver até onde isso levava. E assim, foram momentos difíceis que a gente pensou em fechar essa empresa várias vezes, porque quando ela faleceu, todas as contas de banco bloquearam. E aí a gente vendia no débito, quando o cliente falava assim, débito ou crédito, dava aquela vontade de chorar, assim, porque a gente não tinha acesso às contas. Tinha que fazer o inventário, né? Para quem não conhece, eu sou formado em Direito, então quando a pessoa falece, para você poder acessar as contas de banco no qual aquela pessoa é titular, se não tiverem outros titulares que possam acessar, você tem que primeiro fazer o processo de inventário e a partir desse processo de inventário é que o juiz vai expedir uma ordem, você leva lá no banco e pode acessar Isso o valor. mesmo. E aí se as pessoas, então, imagina o drama, né? Todo mundo pagando no débito ali, caía lá na conta e vocês Exatamente, não tinham cara. dinheiro para manutenção Não, e você do sabe negócio, né? que o inventário é um processo que ele demora, né? Eu não sei hoje quanto tempo demora. Pra gente demorou uns 6 a 7 meses. Então pensa, a gente estava pagando o salário dos funcionários e aí às vezes os funcionários sexta-feira estavam lá, a gente está aqui na pizzaria e tal, e a gente, eu e minha mulher, sem prolabore, sem nada, sem Nossa. dinheiro para comer pizza. E, Rafael, interessante esse assunto. Eu tô me divertindo aqui, né? Até tô olhando o pessoal da produção, até dei risada agora. Que o Vinícius, o pessoal da produção, tá dando risada lá atrás também, né? É pro Rodrigo olhar pra essa câmera, né? E aqui nós fazemos dessa forma mesmo, tá? Porque é improvisado, não é nada combinado, então é um É ao bate-papo, vivo. né? E assim que fica mais E assim gostoso, fica mais né? Porque é gostoso. tudo natural. Então, senhor Rodrigo, contador, ex-contador, agora empresário. Isso. Olha pra essa câmera. Diga uma coisa, você começou a contar a sua história, né, da questão que você assumiu ali a empresa que era da sua falecida sogra, e você mudou o nome, né, dessa empresa, você colocou Rock Isso. Club. Rock Club, pra vocês que gostam de música, né? E pra mim que gosto de marca, né? Agora você pegou no meu Agora eu calcanhar. peguei no... de- Como que surgiu esse nome aí, Rock Club? Olha, o que acontece é o seguinte, a gente
em 2017 chegou num momento em que estava muito difícil de manter o negócio. Então, depois do impeachment ali, as coisas ficaram muito incertas e tal. E a gente pensou em fechar a empresa de verdade. E eu estava um dia na minha casa olhando assim, eu tenho um Takamine, tinha, né, ele estava na parede. Eu falei, nossa, como eu queria trabalhar com alguma coisa que eu realmente amo, que eu realmente gosto. Por que não vender música? A gente tem a loja, tem o espaço lá. E a gente começou nisso, assim, a pesquisar como a gente poderia entrar no mercado da música. Vocês tinham a papelaria Então, até que esse momento e interessante, você está né? contando agora a transição de como que foi Isso. sair da papelaria e montar a Uma loja. loja de instrumentos Isso musicais. mesmo. Legal. Inclusive, eu vou pedir pro pessoal da produção colocar aqui o nome a logo aqui dele, da loja dele, da Rock Club, né? Porque é muito interessante essa história, essa transição, ela é muito interessante, né? Isso, e aí a gente... eu tava olhando esse meu violão e falando, como eu quero trabalhar com uma coisa que eu gosto. E aí a gente começou a fazer contato com as marcas e tal, e eu descobri que é um ramo muito difícil, é um mercado muito difícil de entrar. Ele já é muito consolidado, ele é muito seletivo, né? Até o Rock Club vem disso, porque ser músico já é uma coisa... É uma minoria, você está atendendo um público muito específico, né? E aí a gente criou um setor de música dentro da loja que era um canalitado de 1 metro. Acho que tem uma foto, eu mandei aqui pro Vini. Inclusive, exato, vamos pedir pro pessoal colocar a foto da primeira... No momento em que começou essa transição. Então, o pessoal que está Isso. assistindo, é interessante assim, né? Esse processo transitório, às vezes você começa em um negócio e termina em outro. Nós podemos tirar vários aprendizados desse bate-papo. Às vezes você está num negócio que você está vendo que ele não está mais se encaixando no mercado, ou que você está tendo dificuldade, talvez não seja exatamente o seu caso, ou que você quer transformar mesmo. Eu tenho Sim. esse negócio, mas o meu negócio é instrumento musical. E você fez essa transformação. Numa época de pandemia, praticamente, não foi? Não, e sabe o que eu tô achando legal nessa foto e fantástico? Que a maioria das pessoas que eu conheço que são empresários que deram certo de negócios, elas começaram pequeno, né? Então, com tudo ali, Muito essas transições, você pequeno, comentou que era 1 por 1 ali, 1 metro por 1, e a maioria das pessoas que eu conheço, né? Não sei se isso é uma estatística, se tem algum estudo nessa área, que começaram investindo milhões no negócio, quebraram e hoje estão sem negócio nenhum, voltaram a trabalhar como CLT ali, não por escolha, mas sim porque não conseguiram, tinha uma expectativa, né? Não, eu vou investir tantos milhões aqui, o negócio é certo. Então, a maioria das pessoas começa aos poucos, e é legal que o pessoal aí de casa entenda aqui que a gente bate muito e bateu nos outros programas, né? Você não precisa ter um super capital, você pode ir Exato. começando, fazendo essas transições aos pouquinhos. Então, Rodrigo, conta um pouco mais ali pra gente E como aí, que você começou. Esse setor musical aí, ele era só um setor dentro da Tonerjet, né? As marcas que a gente conseguiu comprar era a Giannini ali, a ASG de cordas e acessórios e tal, mas a gente não conseguiu as grandes marcas no começo. Só que eu já sonhava tão grande com isso, já via essa empresa tão grande, que eu fui fazer cadastro na Fender e na Takamine, porque todo mundo ama essa marca, né? Você que está em casa que não toca, você sabe que existe uma guitarra chamada Fender, porque essa marca ela é Conhecida, muito conhecida. E eu fui fazer cadastro nessas marcas. Aí o rapaz da Takamine pediu para mandar foto. Essa foto que tá aqui eu tirei para mandar para ele. Gente, que vergonha de mandar uma foto dessa pro cara da Takamine. Mas olha a coragem, né? Mas coragem do empreendedor tem que ser ousado, né? Coragem, visão, de onde quer chegar, perdão interromper, mas coragem, Sim. visão, ter essa questão impregnada em você. Eu já tinha uma visão muito grande, você falou, né? Eu queria algo maior. E nós vamos ver daqui a pouco no que se transformou a loja dele, né? E aí eu entrei em contato com eles, mandei a foto e ele me respondeu assim, de uma maneira muito educada. Olha, talvez não seja o momento de ter Takamine na sua loja, vai trabalhando para que ela cresça, vai chegar um momento. E tem muita gente que fica dodói com esse tipo de comentário, né? Às vezes a pessoa ouve aquilo que ela não gostaria de ouvir e ela se fecha. Ela se fecha, fica com mágoa. Não, também quando eu for grande não vou trabalhar com essas Exato. marcas. Exato. É porque isso aí ele fala como estratégia de marca, entendendo um pouco sobre o teu negócio que ainda está começando, evoluindo o nível de profissionalismo, né? Porque a gente vai Sim. aprendendo muito no meio do caminho. Só que tem muita gente que olha, não, fechar as portas para mim foi um não e cria Sim. aquela raivinha dentro que não Exato. leva ninguém a lugar nenhum, né? É engraçado, a raiva ela pode ser usada até como combustível, às vezes, para você atingir algo, né? O ser humano tem muito disso. Sim. E é interessante, Rafael, você falou algo que é muito importante, que é uma crença que eu tenho, você abrir um negócio, isso pelo menos é o que eu acredito.
abrir um negócio não tem a ver com dinheiro. Tem a ver se você acredita no seu negócio. O dinheiro é uma consequência. Você às vezes abre, grandes empresas abrem às vezes, ou empresas se abrem com milhões em caixa e quebram em seguida. Por quê? Porque a pessoa ele é um investidor, ele não é, o negócio não é dele. Ele pensou em abrir às vezes ganhou esses milhões de alguém, Sim. do pai, do avô, não sei, e tentou se aventurar. Aí sim se aventura, porque não coloca alma dentro do negócio. Não é algo que começou pequenininho e se transformou Não, e nisso eu aqui. acredito- Muitas vezes, né? Acredito muito que quando você tem mais sonho do que dinheiro, é muito mais fácil do que você ter mais dinheiro do que sonho, sabe? Sim. Pode repetir, Porque- por favor, quando você tem mais sonho. Quando Essa vai você virar uma frase de tem- efeito lá no outro programa que eu participo. Olha que legal isso, quando você tem mais sonho que Quando dinheiro. você tem mais sonho que dinheiro, as coisas acontecem, né? Porque quando você tem mais dinheiro do que sonho, você não tem criatividade, você não... Não desenvolve a Não criatividade. desenvolve, né? Tem mais dinheiro que Aquele sonho. negócio E- da pessoa que faz só pela grana, né? Exato. E aí você chega um dia e você olha, cara, passei minha vida inteira correndo atrás do rabo, correndo atrás do dinheiro Exatamente. e não chegamos em lugar nenhum. Mas o Diego tava falando que daí você recebeu lá o não. E aquilo foi um como que- combustível, né? Aí aqui nessa foto já são alguns 6 meses depois dessa conversa, aí já tinha melhorado um pouquinho, já não era mais 1 metro quadrado Olha a evolução o já, setor, né? Olha a evolução. E aí o rapaz da Takamine, ele veio para Curitiba e ele me veio como um cliente oculto. Ele veio, ele perguntou, e esse violão aqui? E eu atendi ele, expliquei, porque esse é um universo que eu amo muito, então eu conheço todos os produtos. Acho que para você que está em casa, que está nos assistindo, conhecer o produto que você vende... E para quem você está vendendo. Mas é ele veio na fundamental. intenção já de trazer o produto dele pra tua loja ou ele veio Ele como... veio para sondar, né? Ah, eu não sabia. Olha que interessante a estratégia das empresas, né? Uhum. Então o rapaz da loja vem como se fosse um cliente Cliente querendo da comprar marca, um né? violão pra ver se pode colocar o violão daquela marca lá na loja pra ver se realmente a pessoa tem qualificação pra atender bem o Analisou cliente. a paixão que ele tem pelo Ah, negócio. sim. Ele é Que músico coisa também, né? Você fantástica. também toca, então analisou a paixão que Sim, você tem pelo sim. negócio. E naquele momento ele falou, esse vai representar a minha marca, porque ele fala com paixão do produto. Que maravilhoso. E aí, História... no final dessa conversa, ele falou assim, olha, se você quiser comprar um violão, porque o pedido mínimo era tipo assim, tipo 10 violões, sabe? E o violão Takamine, hoje, o preço final dele é uns R$2.700, então não é um instrumento tão barato, né? Assim, ele entrega muito, ele é maravilhoso. E ele falou, se você quiser comprar um violão, eu vou te vender um violão. E o que eu fiz? Comprei um violão. Um violão. Legal. Aí o violão chegou de manhã e 2 horas da tarde já estava vendido, sabe? Olha que Nossa. bacana. Aí assim que começou, bacana né? Fantástico, isso. incrível. Tá na hora do intervalo, vamos chamar o intervalo já? Eu coloco a produção em várias enrascadas, né, Rafael? Porque nós vamos conversando aqui, ó. E a produção, quando quiser chamar o intervalo, nos avisa a produção. Continuando então, e olha que interessante, Rodrigo, essa transformação que você fez de um segmento, que no meu entendimento é um segmento que é a papelaria. Né? O Sim, papel é. tende, hoje as propagandas, tudo é tudo digital, né? O papel ele tende a deixar com o tempo de ser tão, né? E você transformou numa loja de instrumentos musicais que hoje é essa maravilha aqui que nós estamos vendo, tem outras e fotos também. A gente, você, contador, me entende. Entendo. Não tem mais GRPR em bloco, não tem guia de Não tem seguro-desemprego. Tudo mais. isso você comprava na papelaria antes, livro de registro de empregado. Exato. Então a papelaria, ela, em alguns aspectos, ela foi ficando muito obsoleta, né? E eu acho que todo empreendedor ele precisa entender isso, que o mercado ele está mudando o tempo todo. Quando a gente pega aquelas locadoras grandes como Blockbuster, Blackbuster, exato. Buster. imagina, eles jamais imaginariam naquele momento em que eles estariam faturando muito lá, que ia chegar um Netflix e o mercado ia mudar, né? Ia E mudar houve uma totalmente. proposta, né? Acho que da própria Netflix, se eu não me engano, para comprar Sério? a Blockbuster ou vice-versa. Teve ali uma negociação que não foi bem aceita na Aham. época e acabou gerando a história que todo mundo conhece hoje aí, que a Netflix despontou e tudo mais. Que interessante, né? Bem legal, né? E Rodrigo, eu ia falar Rafael, perdão. Rafael, e o mais interessante é o seguinte, que ele começou a loja dele ali, essa transformação bem numa época de pandemia, hein? Isso. A gente Que começou foi um pouquinho antes. Um pouquinho né? antes e veio uma pandemia, que é o que devastou muitos negócios. Ou seja, você tinha começado um processo de transformação, veio a pandemia, Isso, que aham. devastou muitos negócios. Aí eu pergunto pra você, quem que iria comprar um instrumento musical aonde o país estava com uma recessão econômica? Como é que você fez isso? O que você pensou estrategicamente? Isso foi interessante. A gente achou que o mercado realmente ele iria minguar, assim, né? Porque estava tudo muito incerto.
E de repente a gente observou que as pessoas estavam em casa e queriam fazer lives. Puxa, então o que a gente precisa para essas pessoas fazerem lives? A gente precisa de um microfone condensador, que é esse que eu estou usando aqui. Microfone muito bom, se eu vender ele na loja, inclusive, né? Aí, já tô fazendo merchan. Merchan. E as pessoas precisam de uma interface de áudio. E aí, puxa, ele tá lá em casa, tá na casa dele, né? Tá tocando aquele violão de R$90. O Rafa me falou aqui que ele comprou um violão de R$90. Antes de começar aqui o programa, gente, eu acho legal a visão estratégica, né, do Rodrigo de entender que estamos numa pandemia, muita gente se desesperou, fechou os olhos, ficou olhando só para o problema e não olhou para a solução. Não se reinventou, né? Não se reinventou, e aí o que aconteceu? Quebrou. E eles tiveram essa visão de, poxa, estamos enfrentando uma pandemia, o que as pessoas vão começar a comprar e fazer na pandemia, inclusive eu, e aí que eu tava contando o violão, sim, eu fui numa loja de música um pouco antes da pandemia, porque eu gosto, tenho formação em música, né, dos 8 aos 16 anos, então me identifico muito com a tua história, e eu ia lá com meu avô, quando eu era pequenininho, comprar lá os instrumentos, comprava trompete, era mais sopro, mas aprendi a tocar violão, piano, ia lá sempre nas marcas também mais barato, porque você tá começando, ia lá na Veril e tudo mais, não conseguia comprar um Yamaha, que já era uma marca melhor, mas muito cara para instrumento de sopro. E aos meus 16 anos parei com a música, mas na pandemia eu falei, poxa, vou estar um bom tempo em home, em ócio, sim, vou querer tocar então, um violãozinho. Oportunidade, né? Exato, foi... Só que eu, poxa, tô muito tempo parado, né? Vou comprar um violão para brincar. Gente, eu fui ali no centro, comprei um violão de 91 reais. Imaginem o naipe desse de novo, hein? do violão. Essa história dele é engraçada, né? Um violão de 90 reais e o cara, em vez de ir lá comprar com você um violão de quantos lá de 6 que mil. Vergonha, né? Deixa, nós vamos chamar um intervalo então, rapidamente. O pessoal que tá na internet pode continuar nos assistindo aqui nos bastidores, né? E nós vamos chamar um intervalo aí pro pessoal da TV e daqui a pouco nós voltamos com o programa Agente de Expressão. Maravilha. E aí, só pra gente finalizar, pra quem já tá lá na internet, e aí compramos lá o violão, comprei, né, de 90 reais. O violão dá até vergonha, porque ele desafina sozinho, né? Você afina, você tá tocando... Você olha pra ele desafina. Uma música que você toca, ele já tá desafinado. Você afinou, você soltou ali, mesmo apertando o parafuso, ele já desafina. Então, é a primeira coisa que eu preciso fazer quando sair daqui, passar na loja do Rodrigo pra comprar um violão de verdade, né? Fala, produção. Não tá saindo aqui, Vini. O pessoal que está acompanhando na internet vai se divertir muito com a gente, porque a internet vai ficar aberta aí para o pessoal acompanhar. Agora saiu. E é o momento que nós descontraímos um pouco também, né? Quando vocês quiserem passar as fotos, eu aviso. Vamos até na próxima, então já vou pedir para passar. Quer voltar do intervalo você? Eu volto só para finalizar para quem tá na TV ali a história do violão e daí já quero que o Rodrigo continue ali contando como que a loja cresceu ali, bem legal. Eu vi que na marca aqui, né, tem até um violão para mostrar um pouco dessa paixão. Isso. Você passou pro design? Isso foi um design que fez essa logo? Não, eu sempre gostei muito de mexer no Corel, né? Que a gente faz todas as artes da loja, as artes de outdoor. Então, ali o C, que eu tô aqui na minha camiseta também, né? As pessoas em casa não aparece a camiseta, parece? Acho que sim. Tá naquela lá, ó. C... Naquela lá de frente. O C ali do Rock Club, ele é o corpo de uma Stratocaster. A Stratocaster é a guitarra mais lendária da... então vamos fazer uma pausazinha rápida, vamos voltar para a TV agora, né? O pessoal já está começando a acompanhar, nós estamos na internet também. A gente já volta com essa história. Já volta com a história dele, legal. Então, Vinícius, está no comando, manda lá, nós voltamos pro pessoal da TV. Gente... Pode voltar em mim, eu passo a bola daí para eles. Vamos lá, pessoal de casa, voltamos então com mais uma história interessantíssima do Rodrigo, proprietário da Rock Club, tá contando a história para nós, né, Rodrigo? Isso. Você estava falando no intervalo agora para nós do C, pode ficar à vontade. Isso. Eu estava falando da logo do Rock Club. Primeiro, o conceito do nome Rock Club, né? Que eu sempre fui roqueiro, sempre amei todas as bandas e todo esse conceito que envolve o rock. E o clube porque a música ela é essa irmandade, né? Quando a gente está trabalhando com a paixão das pessoas, é diferente de quando a gente está trabalhando com algo que elas precisam, mas não necessariamente gostam. Tipo o mecânico, né? O mecânico, você não gosta de chegar lá e o mecânico falar que o seu carro deu PT e que vai sair, sei lá, 6 mil reais para arrumar.
Mas quando você fala de um instrumento musical, você tá falando da paixão. A guitarra Fender, por exemplo, que é um sonho de consumo das pessoas. O conceito clube, ele vem desse conceito de irmandade, de família mesmo, sabe? De fazer parte de algo. E aí a letra C é o corpo da Stratocaster, da guitarra mais emblemática do rock e da música, né? Então olha que interessante, né, Rafael? O pessoal que quer comprar uma guitarra, um violão de qualidade aí lá na Rock Clube. Não, fantástico conhecer. Eu que trabalho com muitas marcas, a história das marcas é legal, né, conhecer, porque muitas vezes a gente olha muito simples e não tem nem noção da onde que surgiu, né, e identificar ali que o C é um instrumento, né, bem renomado para quem é do segmento, isso é muito legal. E, Rodrigo, eu fiquei com uma curiosidade. Daí você, então, teve a possibilidade lá do seu primeiro violão, né? De um valor mais elevado, de uma marca mais conhecida. Como que se deu essa expansão e esse trabalho? E como que foi na pandemia? Realmente essa estratégia deu certo de vender para pessoas que queriam gravar vídeos em casa? Como que foi? Eu quero só complementar a pergunta dele. Você teve que fazer investimento altíssimo. Como que foi essa questão de investir? Trazendo um pouco mais para a parte técnica, desculpe. Sim. Como que foi essa questão de investimento? Foi um processo lento também ou você já A questão conseguiu... do investimento, como o mercado é um mercado muito criterioso, a maioria dos fornecedores era, por exemplo, assim, 10 pedidos à vista com um pedido mínimo lá que eles estipulavam, né? Então tinha essa barreira. Logo quando você está começando, que às vezes o capital é mais difícil, né? Você precisa colocar o capital na frente para que o negócio aconteça. Então, esse ponto foi um dos desafios, né? E durante a pandemia, a gente percebeu que teve essa procura maior. Então a gente tinha muita coisa que ainda estava num preço antigo, porque teve aquela alta do dólar logo ali que estourou tudo. E a gente ainda tinha muita coisa com o dólar antigo e de repente a gente observou que o estoque fez assim, sabe? Com a loja fechada, né? Porque a gente estava em lockdown, loja fechada e a gente sempre foi muito ativo no Instagram. De fazer stories, bom dia, aqui tem tal instrumento, se você quer procurar um instrumento para aprender, mostrava ali nos stories, meio que a rotina da loja mesmo, sabe? Então, como a gente já tinha esse portal de comunicação com o cliente, quando veio a pandemia, isso só profissionalizou mais, assim, né? A gente já fazia review no YouTube, já tinha o site de venda, já tinha tudo funcionando. Então, a gente não precisava da porta aberta para continuar vendendo. E foi o que aconteceu. A gente vê que muita gente foi pego totalmente de surpresa e foi tentar fazer site às pressas ali. E a gente estava na frente nesse quesito, né? E olha que interessante isso, né? Eu fiz uma pergunta agora no bloco anterior, para você ver como é que é bacana essa troca de ideias, né? Eu já pensei exatamente ao contrário. Eu pensei assim, como é que ali quando você abriu o seu negócio, você passou por um processo transitório ali e você caiu numa pandemia. E aí eu falei, como é que alguém iria comprar um instrumento musical numa recessão econômica? Mas você falou assim, veja, as pessoas vão fazer live em casa, então exatamente eles vão querer comprar um instrumento. É aquela história. Durante a pandemia teve dois tipos de restaurantes, o que entregou a delivery e o que fechou. Qual que você acha que está aberto até hoje? Qual que você acha que sobreviveu, né? É o cara que se adaptou a um cenário econômico, vai fazer live em casa, entrega comida na sua porta. E é essas pessoas que sobreviveram. E é essas pessoas que estão consolidadas hoje. E quem consegue se adaptar, né? Eu acho que as pessoas têm que ter um poder muito grande de adaptação, principalmente para negócios. Sim. Então, vendo a tua história, eu vejo que vocês começaram ali focando no físico, né? Nas vendas físicas, quando abriram ali a porta de vocês, ou dentro da papelaria, começaram a desenvolver esse negócio musical ali dentro, em paralelo. Mas com a pandemia vocês se adaptaram rapidamente e mudaram para o online. Como é que está hoje isso? Permanece ainda mais vendas online? Hoje está voltando as vendas físicas com mais força? Estão voltando, né, as vendas físicas com mais força? Hoje a gente mudou para uma loja maior, né? Uma loja 3 vezes maior do que aquela que a gente tinha no começo. E a gente vende muito, por exemplo, para o Nordeste, para Minas Gerais. Nossa, a gente vende muito para Minas Gerais. A gente saiu desse contexto de um negócio local para um negócio que realmente atende o Brasil inteiro, né? Então a gente teve que profissionalizar muito na questão da logística, porque são problemas que a gente encontrou, porque olha um violão, olha o tamanho dele, né? Ele tem 1,10 m de altura e os correios entregam só até 70 centímetros.
Então a gente precisava de transportadoras que cuidassem bem dessas preciosidades aí, que são coisas mais lindas. Eu tô olhando aqui e eu acho coisa mais E linda. olha nesse que momento. interessante, né? O processo, você levou 5 anos, talvez, um pouco antes você chegou. Isso, Ó, aham. Deve voltar a primeira foto lá que nós mostramos e agora mostrar essa foto. É isso que é bacana, gente. Olha isso. É, Né? Esse é um case de sucesso que é muito motivador, né, para as pessoas, empresários que assistem, às vezes os empresários que estão começando e até mesmo que já estão consolidados. O mercado ele é dinâmico, ele muda. E você tem que estar em constante modificação, em Sim. constante mudança. Inclusive você vai ter que reinventar alguma coisa agora, né? assim, eu sou... Ó, Vini, esse é um corte, hein? Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. É, eu sou cristão. Eu sou Então cristão. tá no lugar certo. Já Todos nós tá. somos, né? Então... E eu creio muito que Deus, ele é criativo, sabe? Deus, ele criou o mundo e criou todas as coisas. E quando a gente pensa lá, quando ele chama Adão, né, para dar nome para os bichos, sabe? Deus está falando assim, olha, você é criativo também. Você faz parte desse processo. Aí Adão olha lá, isso aqui é grande, tem um pescoço grande, acho que é uma girafa. Aí Deus fala, nossa, é mesmo, uma girafa. Olha que bacana isso. E quando a gente pensa na figura de Jesus, mesmo quem está nos ouvindo talvez não seja cristão, mas pensa no Jesus histórico. A gente tem, por exemplo, o profeta Samuel. Ele cresceu lá junto com um sacerdote. Ele cresceu ali nesse ambiente religioso. A gente pensa no apóstolo Paulo. Ele cresceu aos pés de Gamaliel. Jesus, ele cresceu numa pequena empresa familiar. Olha Já que parou para pensar nisso? interessante isso. Jesus, o pai dele era carpinteiro. Então Jesus ele ia fazer orçamento na casa do cliente. Aí Jesus ia no fornecedor, negociava as madeiras, levava para a fábrica. Ele e o pai dele trabalhavam ali. Talvez ele ia fazer a montagem, talvez ele cuidava do financeiro, sabe? Jesus ele veio nesse ambiente empreendedor. Era um empreendedor, Era se um você for empreendedor. analisar, e as igrejas, às vezes, cara, eu acho fantástico isso que você está falando, eu também sou cristão, e as pessoas, às vezes, na igreja, ela não foca, às vezes, nessas questões, dá exatamente esse Sim. exemplo que você está dando. No outro programa que eu participo, eu falo exatamente, a primeira coisa para você se dar bem nos negócios, ou em tudo que você faz na vida, é ter fé em Deus. É ter fé em Deus e acreditar nessa história que você está Sim. falando. Olha que interessante isso. Por que às vezes as pessoas, não vamos levar para o cunho religioso, Sim. mas é interessante, você pegou um exemplo que está na Bíblia, que é o livro mais lido do mundo. Né? Sim. Essa questão de a fé em Deus, a coragem, a resiliência, a vontade de mudar, é um empreendedor E nato, quando você rapaz, ouve né? quando você ouve as parábolas de Jesus, Jesus fala lá, um homem foi semear no campo. Ele está falando o quê? De trabalho. Exato. Um pastor tinha 100 ovelhas. Ele está falando de trabalho, Então, sabe? Que bacana isso, Então, que legal esse exemplo. Acho que criar, empreender e fazer as coisas evoluírem faz parte do nosso cerne como humanos, assim, sabe? Deus nos deu essa capacidade, Quando- né? Nossa, eu como contador, assim, de pensar, eu vou trabalhar lá, vou passar num concurso, vou trabalhar como contador no público, assim. Puxa, mas isso é tão desenhadinho, sabe? É uma carreira tão desenhadinha. Eu não sei se eu sirvo pra isso. Eu quero sonhar. O céu é o limite, O céu é o sabe? limite. É o exemplo aqui, o Alto, Rafael. né? Nós temos Eu um também, exemplo aqui, eu ó. Né? trabalhava, era concursado, estudei muito e migrei para essas áreas, mas o que eu achei interessante do que o Rodrigo estava falando é que muitas vezes as pessoas no mundo de negócios, né, acham que é somente o business ali, a parte financeira, crescer, e existem outros pilares na nossa vida para que a gente alcance isso. Eu sempre trabalho com 3 pilares, que é o pilar saúde mental, o espiritual, e a questão de mental, espiritual e o corpo, né, esse equilíbrio Físico, né? físico, que né? também é o seu templo, né? Exatamente. Então, acho legal ele trazer essas histórias, porque tudo nos afeta, né? Para você tomar uma boa decisão ali, como que você vai tomar uma quantidade X de decisões se você não tá, por exemplo, correndo, não tá com seu cérebro bem oxigenado? Você vai ficar cansado. Isso é físico, né? Se você não tiver com a tua mente bem equilibrada. Então, o que eu queria até explorar um pouco mais esse teu lado? Eu vi que você tem uma fé muito grande, né? Como que é o Rodrigo fora ali do business, na vida pessoal? O que você utiliza para dar conta, né?
porque eu vi que você também cresceu muito rápido e a gente tem que ter uma humildade, que foi um negócio Sim. que desde a tua primeira frase aqui, você já começou ali, a gente vê que é uma pessoa humilde para segurar e para suportar um crescimento tão rápido, né? Porque muitas pessoas caem quando sobe para a cabeça, né? Exato. Então você tem que se manter pé no chão ali. Se você pudesse falar um pouco desse teu lado pessoal, essa preparação ali nos negócios. Eu toco guitarra na comunidade de Alcance, né? É uma igreja, então para mim como músico é muito legal fazer parte disso. E a minha mulher, na verdade assim, tudo isso que aconteceu, porque eu sou o cara que sonha, mas ela é quem consegue me ajudar a trazer isso pro chão e executar tudo isso, né? Então a gente forma um time muito bem, muito bom assim. E eu procuro muito ler, sabe? Sempre estar aprendendo, ouvindo pessoas que estão acima de mim. Tava até vendo um programa anterior aqui que vocês fizeram com o Marcos. É Marcos, né? Isso, aham. Nossa, do Oceano Azul, né? Sabe, Isso. cara, fantástico isso, né? E acho que tem muito a ver com isso de pensar fora da caixa, sabe? De realmente buscar estratégias que as pessoas não estão buscando ainda. Que legal. E essa Alcance, aquela que ficava na Kennedy ali, depois migrou. Isso, eu sou na de Pinhais, Na né? de Eu faço parte da de Pinhais, Pinhais. tem aham. uma filial, provavelmente eu Isso. já vi você tocar, tá? Só Ah, por é? curiosidade, porque eu andei indo em algumas comunidades, é Comunidade Aham. Alcance o nome, né? Isso. Então provavelmente já vi você tocar sem nem saber como essas conexões da vida são muito legais, né? Que a gente vai se descobrindo e as histórias vão se conectando. E agora mais da parte do negócio ali, existe, lógico que a gente viu que você enfrentou, com certeza enfrentou algumas dificuldades, mas creio que esse lado espiritual bem equilibrado te auxiliou, né? Porque você tinha uma crença Sim. muito grande, senão nada acontece. Mas existe algum fato que você passou ali que você fala, poxa, acho que essa foi a grande sacada, foi o nosso grande lance aqui que fez a magia acontecer da empresa. Que acho que toda empresa passa por isso, né? Você começa ali galgando lugares, posições maiores, mas existem alguns detalhes, algumas estratégias que você toma que você fala, cara, aqui foi onde eu acertei e comecei a mudar o jogo. E aí só assim, a gente vai continuar isso no último bloco, né? Porque a gente Sim, tem mais um aham. minuto aqui que o pessoal ali da produção já tá me avisando, mas se quiser dar uma introdução só nessa parte. Claro. Eu creio muito que entender o público, entender a necessidade do público e buscar realmente atender o mix que esse público queria, sabe? Porque muitas lojas, elas focam em trabalhar com aquilo que vende, que gira. E a gente queria realmente fazer um serviço diferenciado para que as pessoas pudessem ser atendidas e assistidas e se sentirem parte da Rock Club, sabe? Interessante. A criação de valor, né? Que é o que nós estávamos tratando no programa anterior. A criação de valor Exatamente. para o negócio. Você cria valor primeiro para depois formular preço, né? Então o valor é exatamente isso, fazer com que as pessoas sejam acolhidas dentro do meu negócio, né? Vamos chamar um intervalo, doutor Rafael? Vamos pro intervalo aí, ó. Já fazia no programa anterior, ele esqueceu de me chamar de doutor, eu já tava Rafael. assim, nem vou falar nada, né? Que o Elias esqueceu desse detalhe. Então, pessoal, pra você que tá aí em casa na televisão, né? A gente tá indo pro intervalinho, mas pra você que está aqui online, a gente vai continuar conversando mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente já volta também pra você que está assistindo aí na TV. Muito legal, né? No programa anterior você não E falou. o pessoal da produção, cara, eu tô encapetado com essa minha cor vermelha aqui. Eu tô parecendo. Não, pode ir lá, pode ir O pessoal lá. da internet deve ficar doido agora, né? O pessoal vai ficar olhando, olha esses caras no intervalo, né? Ó, vai rapidinho que já vai Bacana, hein? voltar. Que bacana Traz essa uma história. água. História Isso legal. eu vou- Que bacana essa história. Muito legal você falar de Deus, eu acho legal. Eu sou um cara também que creio muito nisso. E as pessoas creem às vezes, mas não. Eu falo no programa da Cris, eu falo muito, a primeira coisa é você acreditar em Deus, ou acreditar Sim. em que você quiser, mas que você acredite de coração, porque Sim. tem coisas que acontecem que você não vai saber resolver. Às vezes você não tem a capacidade para resolver, mas você crê em algo tão forte que vai te dar essa capacidade. Você tem que Sim. ter algo não. Quando você for falar, virar um pouquinho o corpo. Ah,
verdade. Tá virado pra cá, só virar pra cá, ó. Pra essa ali. Tá. Aí, ó. Assim? E aí é legal essa crença porque você tem que acreditar nas coisas, né? Não só em Sim. Deus e uma divindade, mas não tem como trazer um negócio desse tamanho, desse porte, né? Se você não acredita no teu potencial. E aí entra Sim. aquele lance que você falou no primeiro bloco do coração, né? Que eu achei... Tem que ser com o coração, não adianta. Sim. Se for só pela grana, as pessoas acham, todo mundo, né? Olha... Ah, o cara tem lá um dinheiro legal, anda com um carro legal e olha a parte financeira e acha que é só a parte financeira. Mas a parte financeira não sustenta, né? Não. O que tá aqui dentro. No... É que não é isso que importa, né? Tipo... Só interrompendo rapidinho aqui. Deixa eu só arrumar as câmeras aqui. O do Rodrigo, quando for focar em você, fica bem nessa posição que você tá agora. Tá. Isso. Assim, Pode né? virar um pouco o rosto, mais se for fazer uma menção pro Rafael, mas não fica tão virado pro outro lado, senão aí pega só você de lado. Entendi. Beleza? E aí você olha bem naquela câmera lá. Tem dois Tá. parâmetros aqui. E deixa eu só... Licença. Tá. Alô? Nossa, tá essas telefonias, né? Você olha, porque agora elas são obrigadas a colocar o 3. O 03, né? Mas nem Verdade. todas colocam. Então agora ligou um número 41, porque às vezes como tem negócio, né? Às vezes a gente fica, poxa, pode ser alguma coisa importante que tá rolando lá. Uhum. E aí a gente atende e vem o robô ali falando que é o que a gente falou no programa anterior. Até pra você que tá em casa, se você não viu o programa da estratégia do Oceano Azul, a gente falou lá um pouco sobre robôs, sobre negócio, sobre esse desenvolvimento. E já convido você para depois desse programa, né? Aguarda aí a gente acabar o último bloco, para você assistir ali, que foi um programa bem legal, a gente gostou bastante. E agora a gente tá aqui desfrutando um pouquinho mais do Rodrigo, né? É algo gostoso. E vocês, eu vi ali, você comentou que você tinha uma certa familiaridade já com a internet, porque vocês faziam muitos reviews, e Instagram, e isso alavancou a questão da internet quando vocês foram pro online, essa questão orgânica mesmo das pessoas assistirem esse conteúdo, ou vocês começaram a trabalhar daí com o marketing pago e o pago foi o que trouxe o resultado realmente? Qual que é a tua análise desse orgânico com o pago? A gente sempre trabalhou com o marketing pago também, né? O que vocês faziam de marketing pago? O Google, o Instagram? O Google, Instagram, YouTube, né, que tá na família Google, na verdade. Aham. Mas pra gente, o que é decisivo, assim, é o primeiro contato que o cliente faz. Ele faz o contato por WhatsApp, por exemplo. Aí, esse cliente está procurando um instrumento. Então, a gente vai fazer vários vídeos, fotos e vai acompanhar todo o processo de venda ali. Aí, ele comprou, a gente vai regular, vai filmar o instrumento sendo regulado. Ah, existe uma personalização dessa venda. Isso, Então não aham. é como o cliente entrou lá num site, num Mercado Livre, escolheu o instrumento no preço e... A gente quer fugir disso, sabe? Ah, não sabia. Essa estratégia é legal. Aí já entra no que a gente tava falando do Porque- Oceano Azul ali, né? Porque o cliente que está comprando um instrumento musical, muitas vezes, pela internet ele não tocou no instrumento, então ele não sabe qual que é a experiência que aquilo vai proporcionar. O que a gente observou? No começo, se quiser voltar do intervalo, ou a gente Eu acho continua no- fantástico a gente continuar nesse tema, porque é um tema bem pertinente pra gente trazer. Pode voltar, né? Posso voltar? Vamos lá, Vini? Eu olho aqui daí, né? Vamos fazer Isso. a foto já? Ele está de paralelo, está aparecendo de lateral para a TV. Aham. Vocês podem voltar olhando para essa câmera Tá. que aparece de frente. Pode né? voltar na minha aqui. Ou eu olho pra você pra não precisar olhar de frente, né? Pode até Ah, o aqui, fundo ó. da TV Você vai pode ver, ó, deixar nosso o retorno aqui, do né, ó. programa mesmo. Ali Pode. é nosso retorno. Tá. Vendo? Estamos deixando o Vinícius maluco. E essa é a nossa ideia, né? Não é só eu que quero ter cabelo branco, não. É só fechado. Sejam bem-vindos novamente aí, o nosso público, né? Estamos voltando para o último bloco do nosso programa, que estamos aqui com o Rodrigo Zeni, programa Gente de Expressão, meu outro amigo aqui, Elias. E a gente estava conversando aqui no intervalo, né? A gente fica com as câmeras abertas, pessoal da internet, Verdade. e surgiu um assunto que acho legal compartilhar até com o pessoal da televisão, porque é um assunto muito pertinente. Então eu iniciei a pergunta para o Rodrigo, queria entender, porque ele comentou nos blocos anteriores que eles trabalhavam já
no Instagram ali, trabalhavam no YouTube fazendo reviews e tudo mais, e eu quis entender um pouco mais sobre essa diferença, da onde que veio o tráfego, né, que eles têm hoje, se é orgânico, se é mais do pago. E aí a gente chegou num outro tema ali que ele estava me explicando como eles trabalham, porque até então, quando ele comentou que ele começou a vender online, a gente imagina, ele tem lá uma plataforma com os instrumentos, o pessoal entra lá, vê o valor e compra. E ele personalizou a experiência do cliente, que acho que esse é um dos grandes segredos do sucesso das vendas, mas quero que ele traga um pouquinho mais para a gente explicar como que funciona, como que eles estão trabalhando e fazendo dessa forma ali no negócio, no ramo da música. Sim. Gente, o que acontece? Que quando a gente faz a venda online, o cliente ele tem 7 dias de desistência. Então, nesses 7 dias, puxa, não gostei. Isso se aplica a todos os negócios que vendem online, não somente ao meu. Na verdade, acho que o meu é uma fatia muito pequena desse mercado. É só uma observação online, né? aqui para o pessoal de casa, que aí eu entro com a parte jurídica, Sim. né? Quando surge algum assunto jurídico. Código do consumidor, quando você compra fora do estabelecimento, se você compra dentro do estabelecimento, não é obrigatório, mas as lojas também normalmente dão 7 dias, tá? Nem todas. Mas quando você compra qualquer produto fora do estabelecimento, seja pela internet, por telefone, por outro canal, você tem 7 dias para desistência. E você só devolve o material ali que você não quis, e a loja é obrigada a estornar e devolver esse valor para você. Só para explicar a parte jurídica pro pessoal de casa, mas eu vou deixar o Rodrigo complementar. E aí a gente observou que nessas primeiras vendas online, haviam vários casos de devolução. Por quê? Porque comprar instrumento musical pela internet é uma coisa um pouco complicada, porque você não sabe como que aquilo vai soar com o seu equipamento, você não sabe se o braço daquele instrumento é confortável, e aí as pessoas devolviam. O que a gente fez? A gente criou esse contato via WhatsApp com o cliente, onde a gente acompanha ele em todas as etapas. Então a gente pergunta lá, por exemplo, que legal, você está comprando uma guitarra, que banda você já toca? Que banda você gosta? Às vezes o cara vai tocar Metallica e está comprando uma guitarra com captador single que dá ruído quando liga a distorção, sabe? Então, aí vai chegar lá, não vai atender para o que ele precisa. E aí a gente ia entendendo o cliente, aí o cliente escolhia um instrumento, a gente tira fotos dos instrumentos, a gente faz a regulagem, a gente vai filmando passo a passo para o cliente. Aqui o seu instrumento está sendo regulado. Agora, que corda que você gosta? Gosto de corda 09, que é mais levinha. Então a gente está colocando a corda 09. Aí a gente embala, manda foto de novo, vai acompanhando todo o processo ali para o cliente, sabe? Deixando tudo muito transparente. E quando a gente faz a nota fiscal, a gente não manda o XML lá no e-mail do cliente. A gente manda em PDF no e-mail e no WhatsApp, mas a gente renomeia o arquivo. Por exemplo, assim, a guitarra maravilhosa do Elias, o violão maravilhoso do Rafael, o sonho de consumo sendo realizado do Rafa. Não posso perder essa, perdão te interromper, mas não posso perder essa. Olha que interessante, estratégia do Oceano Azul. Isso é um exemplo claríssimo de agregar valor às coisas. Eu não sei se você chegou a fazer um estudo disso no mercado, se outras lojas de instrumentos musicais fazia isso, né, com o cliente, mas eu até dei no programa anterior, eu dei um exemplo do bilhetinho que você manda escrito à mão. Então isso é agregar valor. Aí você começa a entrar no mercado que você vai estar sozinho, porque muitas vezes seu concorrente não vai estar fazendo isso. Quando você faz esse processo que você está fazendo, que é fazer com que o seu cliente se torne importante, né? Porque pensa, eu comprei um violão, mas olha a importância que o dono está dando para mim. Aí você começa a entrar no mercado diferenciado que o seu concorrente não está fazendo. Você sai do oceano vermelho que nós falamos e passa a entrar no oceano azul. E gestos simples, né, Elias? Simples, muitas vezes as pessoas... isso, se você for analisar? As pessoas pensam, não, para eu me diferenciar do mercado eu tenho que investir, eu tenho que ter uma loja de que seja um prédio de 5 andares, e não é isso. Às vezes o ser humano está nas coisas mais simples, e você pega, às vezes você pega um filme, algo com uma mega produção. E você olha o filme, assiste e você fala, puxa, mas esse filme não me cativou tanto, né? Não foi tão legal. E você pega, às vezes, um vídeo simples, produzido no YouTube, caseiro, e você assiste ali 1 hora e você fala, putz, se tivesse mais 1 hora, eu iria assistir, não teve todo esse custo. Então, a gente tem que entender muito para realizar boas vendas, né, de ser humano.
E ser humano não é só, lógico que tem a questão do status, tem mercados, tem segmentos, mas não é só investimento de capital. Existe o investimento intelectual, o investimento social, existe o modo simples de passar, explicar, e a forma que eles estão realizando a venda, acho fantástica. O que acontece é que tudo no mundo, tudo, se passa pelo relacionamento. Sabe, os grandes negócios e os pequenos negócios e a vida, ela passa pelo relacionamento. Então, se você está vendendo algo para alguém, aquela pessoa está comprando aquilo porque ela realmente quer estar bem, ela tem alguma necessidade ali que precisa ser atendida. E se relacionar com o cliente, entender isso e realmente se importar, faz toda a diferença. Porque acho que quando o cliente percebe que você não tá naquilo ali para tirar o dinheiro dele, sabe? Exato. Mas você tá naquilo que você ama e você justificando o que ele tá comprando. Você quer ser ferramenta para que a vida dele seja mais fácil. Isso faz toda a diferença e isso é o conceito de clube. Olha por que isso, interessante. Rock Clube, Rock né? Clube. E esse conceito é interessante porque, logicamente, uma hora você vai ficar grande, né? Você vai crescer, vai ter outras unidades, né? Se Deus quiser, do seu negócio. E esse é o tipo de coisa que não pode perder. Porque quando as empresas começam a decair, é exatamente quando perde isso aí, esse relacionamento com o cliente. Se não é você que pode fazer esse relacionamento direto, treine alguém capacitado, faça. Você vê, o relacionamento não é só com o cliente, porque você tem o cliente externo e você tem o cliente interno, que são seus colaboradores, seus pares. Sim. Você tem que se relacionar bem com essas pessoas também. Porque são elas que vão no futuro vender o seu negócio. Então elas têm que ter o mesmo carinho que você tem hoje pelo seu cliente. E talvez isso case muito com o que eu falei anteriormente. Essa questão da tecnologia, ela está afastando cada vez mais, né, o produto, o serviço do ser humano. Então, ou seja, é uma máquina que vende algo para você, é uma máquina que avalia, é uma máquina, sempre uma máquina. Quando você traz esse atendimento humanizado, lembra que eu falei em programas anteriores para retroceder? Será que nós vamos ter que retroceder? Né? Exatamente para trazer esse atendimento humanizado que vai acabar. E esse é um belo exemplo que você deu. E acho que isso que você falou é interessante. Lembra aquele Fantástico, eu não me lembro do nome do quadro, que eram grandes empresas que aí o CEO da empresa, ele se disfarçava, se infiltrava e ia pro chão de fábrica. Exato. E aí ele percebia que ele estava totalmente desconectado com essa realidade. Ele ficava chocado com isso. Esse quadro era fantástico, né? Ele ficava chocado com isso, né? E a questão de não perder a essência, né? Acho que isso é importante que o Elias falou. E para quem está em casa, né, o que eu acho fantástico desse programa, de conversar com outros empresários, porque para montar uma empresa, um negócio, não é algo mirabolante que demanda rios de investimento, é tudo muito simples, né? A gente peca por preciosismo, né? A gente peca por querer criar na nossa cabeça algo maior, a gente tem que criar e sonhar grande e alto. Mas para começar você não precisa ter uma mega estrutura, achar que não, eu tenho que ter uma mesa da mais cara para eu montar um estúdio aqui para fazer um podcast. Pode ser tudo muito simples, né? Esse começo e trabalhar com conteúdos legais, coisas relevantes. E esse exemplo que ele está dando é um exemplo fantástico, assim, né? É claro que nós não entramos muito em discussões técnicas, né? Mas é um exemplo fantástico, exatamente que ele reafirma, por exemplo, falo pessoalmente, muitas crenças que eu tenho. A estratégia, você pode estudar um BP, um business plan de qualquer, né, é tudo muito técnico, tem que fazer assim, assim, assado, mas essas pessoas esquecem de coisas básicas, né? Você cria uma estratégia às vezes focada no seu produto e não focada no seu cliente. Às vezes tem empresa que não sabe nem para quem está vendendo, não sabe nem quem que é o cliente, o que o cliente quer de mim, não sabe, né? Em programas anteriores, desculpa ficar citando porque está casando muito, né, com a questão, né? A Disney vende magia, BMW status, e o que você vende? Carinho, o que você vende? E é esse agregar valor que é importante, que não tem a ver com custo. Às vezes tem, né, para formação, às vezes tem, mas geralmente não. Tem a ver com isso que você está falando. Belo exemplo, Rodrigo. Verdade. Que bacana, cara. Que bacana. É até a gente tem como posição, talvez isso mude um dia, mas a gente não vende no Mercado Livre, né? A gente vende para o nosso site e o Instagram é uma grande porta de vendas, porque no Mercado Livre, às vezes que a gente vendeu, a gente vendeu. Mas vendeu, não tem nada de errado nisso, mas para a filosofia da empresa, acho que isso não agregava tanto, sabe? E eu acho que, linkando com o programa anterior até, quando você vende no Mercado Livre, eu acho que você cai muito na estratégia do Oceano Vermelho ali. Você acaba fugindo, preço, né? É preço, a pessoa vai filtrar ali, normalmente coloca lá até no filtro, menor preço e vai escolher o menor preço, e aí você tá brigando só por preço.
por preço. E você tá perdendo todo o resto que vem junto com a magia do negócio e da experiência do cliente, né? Porque fazendo isso que vocês fazem, vocês estão automaticamente fidelizando o cliente. Fidelizando, Sim, aham. O sempre vai próximo- trocar com você a guitarra, É, sempre vai é trocar isso. com você A corda vai comprar sempre com você porque ele já teve essa experiência positiva. E uma coisa que eu aprendi com o negócio: as pessoas têm dificuldades de lidar com mudanças. Então, a partir do momento que você comprou com um fornecedor que ele não precisa nem ser excelente, mas que ele tem uma qualidade aceitável, dificilmente a pessoa vai mudar para um outro, a não ser que seja, a não ser que você tenha cometido uma falta muito grave com essa pessoa. Assim, na maioria das vezes eu tenho notado isso nos meus negócios. Então, e assim, aquela teoria, né, as filosofias, né, se você está no mercado puramente porque o seu cliente compra o seu produto somente pelo preço, você vai deixar de existir, questão de tempo, né? Porque esse cliente, ele também tem uma questão de valores, ele também quer ver isso, ele quer comprar algo que ele se sinta bem. Um violão, uma guitarra, ele pode comprar em qualquer lugar, né? Agora, esse violão e guitarra que ele comprou na sua loja, ele vai ter, olha que fantástico, um acompanhamento, é carinho, ele vai ter aquela... Nossa, o cara se preocupa comigo em saber se eu conseguir afinar o meu instrumento. Eu diferente deles, não sei nada. Tentei aprender a tocar violão umas 3 vezes. Não que eu saiba alguma coisa também, né? Eu Sua carreira brinco. musical é só- acabou muito cedo. Muito cedo a minha carreira musical, né? São só acordes ali, de brincando, né? Nada... E o interessante é que casa muito essas informações práticas, né? O que o Rodrigo está trazendo aqui para nós hoje é informações práticas. Porque se ficar eu e o Rafael debatendo coisas teóricas, filosofias, né? Mas aí vem alguém que não tem nada combinado, não tem nada discursado, então traz a informação prática, que é exatamente... Você acabou de afirmar as coisas que eu penso. Não só por parte do sentido técnico, mas por parte do sentido humano, esse negócio de que envolve Deus. É muito interessante isso. Fantástico, Rodrigo. E eu queria só, porque a gente já está se encaminhando para o final desse terceiro bloco, deixar a oportunidade, Rodrigo, para você divulgar um pouco mais, né, da sua marca, o seu contato ali. Quiser deixar uma mensagem bacana para o pessoal de casa também. E a gente já vai se encaminhando daí para o nosso encerramento aqui na televisão. Bom, muito obrigado pela oportunidade e para você que está nos assistindo, quero te dizer que talvez você tá no começo lá naquela foto ali com os 3 violões e não menospreze os pequenos começos, porque grandes coisas podem acontecer se você persistir. E também não se desanime com os nãos que você leva aí na vida, que eles sejam combustíveis realmente para que você possa alcançar seus objetivos e busque se profissionalizar, busque estudar. Eu vejo review de guitarra todo dia. Eu chego em casa, passo um café e ligo no YouTube lá nos meus guitarristas favoritos e vejo review todo dia. Porque é o meu negócio. Talvez o seu negócio é com beleza, não sei, mercado. Especializa, sabe? Busca conhecer o seu produto, porque isso é o seu diferencial. Que bacana. E ame o que você faz, né? Quando você fala com carinho do seu negócio, quando você fala com aquela, né? Eu acho que talvez, eu estou tentando ainda na minha cabeça desvendar muitas coisas nesse sentido estratégico, né? Então talvez é exatamente isso, o amor pelo que você faz seja o grande diferencial. O amor pelo que você faz é o que vai levar você a desbravar mercados, é o que vai levar você a ter muito mais criatividade. O amor é gostar daquilo, né? Isso é muito bacana, Rodrigo. É a questão do brilho nos olhos, né? Você pode até começar pelo dinheiro, lógico que a gente entende que o sistema é capitalista, mas o dinheiro ele não te sustenta por muito tempo, porque chega uma hora que você, enquanto ser humano, né, você começa a olhar e falar, poxa, mas eu vou passar a minha vida inteira correndo atrás do lado financeiro, só do dinheiro, e existe algo muito maior, né? O que eu falo nos próprios negócios, a gente pode até começar pelo dinheiro para sobreviver, eu optei por uma área que eu gosto, mas estou fazendo inicialmente pelo capital. Mas vai chegar uma hora que você começa a entender, poxa, mas minha empresa, ela é só pelo dinheiro, ela não tem um lado social, a gente não pode aqui ajudar outras pessoas, transformar vidas, realidades, e aí você tem aquele estalo, né? Não sei se vocês já passaram por isso, você fala, puxa, mas é muito maior, né? Desde do pessoal interno aqui, meus funcionários que estão aqui colaborando e contribuindo todo dia, então eu preciso desenvolver esse lado humano dentro da empresa, quanto o nosso lado externo. Queria que você deixasse teu telefone, teus contatos, passasse aqui o site, né? lojarockclub.com.br para o pessoal conhecer. Nos siga no Instagram também, @rockclubeoficial. E aí tem o nosso WhatsApp, que a gente vai deixar aí, se você quiser entrar em contato com a gente. Vai ser um prazer imenso poder te ajudar e te responder.
E quem quiser abrir uma franquia do Rock Club, não, tô brincando. Investidor que Colocando quiser aqui investir, abrir uma franquia do Rock Club aqui, Ó, O Elias já tá colocando, querendo uma franquia. Colocando. Nós vamos criar um quadro aqui pro Elias, colocando o convidado numa fria. Colocando o convidado numa fria. Mas olha que interessante, eu tô com esse pensamento agora. Mas você sabia que a gente tem um projeto que a gente começou agora. Nossa, já acabou o Desculpa, gente. Acabou o programa e eu que o tô papo tá muito falando gostoso. Tá? A gente segue. Vou falar rapidinho. Eu já dei tchau, mas vou falar rapidinho. A gente inventou uma máquina de cordas para ficar no shopping, para vender corda. E aí é uma máquina que a pessoa compra a corda lá, coloca o cartão e a corda vem no dispenser, né? Porque às vezes a pessoa ligava pra gente no domingo, 6 horas da tarde, vou tocar e tô sem corda, sabe? Aí a gente fez essa máquina e essa vai ter franquia. Que ideia fantástica. Então nós vamos trazer novamente o Rodrigo aqui, ó. Sim, para explorar para esse falar tema. essa questão da máquina. A gente precisa terminar agora o programa, pessoal que está na televisão. Foi um prazer, gente, estar mais uma vez aí desfrutando com vocês. Pra gente aqui é uma delícia, né? É um momento gostoso. Agradeço ao Rodrigo também por ter vindo, gente, aceitado obrigado. o convite. A gente está muito feliz que você compareceu. Essa história incrível, fantástica. É legal ver histórias, né? Que começam como a gente começou, né? Aos pouquinhos e vão crescendo. Elias, quiser dar seu tchau pessoal de casa? Rodrigo, muito obrigado, tá? Você nos ensinou muito hoje, muito bacana a sua história. E o pessoal de casa aí, um beijo, siga a gente, procure a gente lá no canal 25 Central TV. Muitas informações toda segunda-feira às 20 horas. Exatamente, segunda que vem a gente tá de volta. Até mais, pessoal. Abraço. Obrigado.